Olá! Hoje eu quero falar com você sobre como conseguir um fluxo constante de trabalho. Porque desde que eu comecei a ser freelancer, eu fiz algumas coisas que pra mim deu muito certo e que eu fui reparando também com outras pessoas que foi dando certo pra elas. Então eu quero te mostrar aqui o que eu acho que funcionou pra mim e o que eu vejo que funcionou pra algumas pessoas também. Eu fiz esse guiazinho aqui que você tá vendo, então vamos começar por aqui. Então, antes de tudo, eu acho importante falar pra você que não existe solução milagrosa, não existe coisas que você vai fazer hoje e amanhã você vai fechar um job. Não tô falando isso pra você e, sinceramente, desconfia de quem falar isso pra você também. Faz isso aqui que isso aqui vai dar resultado essa semana. Isso não existe. As coisas acontecem ao médio e longo prazo, tá? Eu acho importante deixar isso bem claro, porque são coisas que a gente vai construindo ao longo da nossa carreira. E são boas práticas que eu vejo que quanto mais a gente for fazendo, mais elas vão se acumulando. E, inclusive, eu acho importante falar com você também que o nosso mercado atualmente, a gente tá no final de 2025. Ele tá contratando bem menos que 5, 4, 3 anos atrás, tá? Então, eu acho importante deixar isso em mente quando a gente for falar sobre o mercado, sobre como atrair mais clientes, sobre como ter um fluxo mais constante de clientes também. Eu acho importante falar isso pra você também, porque, em geral, isso vai significar que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção a essa parte do nosso posicionamento no mercado. E isso é muito difícil de lidar, porque a gente já tem que lidar com trabalhar, coisas que a gente precisa fazer na nossa casa, as pessoas que a gente tem que dar atenção na nossa vida. Então, fazer esse trabalho de ter uma atenção extra nisso é um trabalho extra também. Mas, infelizmente, eu considero isso uma parte importante do que a gente faz, principalmente se a gente é freelancer. E eu acho importante também a gente sempre analisar o nosso trabalho com relação ao mercado. A gente vê o trabalho que a gente está fazendo e observar se no nicho que a gente está atendendo, ou o nicho que a gente quer atender, o nosso trabalho caberia ali dentro daquele portfólio, porque isso aumenta também as nossas chances de ser contratado. E se não atende aquele tipo de cliente, eu acho que vale a pena a gente buscar clientes que fazem coisas parecidas com o que a gente faz. Existem clientes para níveis diferentes, nichos diferentes. Então, vamos à procura desses clientes. Tem uma lista de estúdios de motion do mundo inteiro que esse K. Robert fez. Vou botar... Tem na minha newsletter o link da pessoa que fez isso. Eu coloquei aqui a lista de estúdios, tá bom? Então, que esse K. Robert fez. Então, dá uma olhadinha lá, porque ela é realmente muito legal. É importante falar também que a contratação, ela ocorre quando o cliente ele tem confiança no nosso trabalho. É importante a gente pensar que o cliente tem as responsabilidades, né? A gente tem essa responsabilidade de entregar coisas para eles e eles têm responsabilidades com o chefe, com o próprio cliente que eles estão lidando. Então, eles precisam ter certeza do que aquilo que a gente está fazendo vai ser entregue. A gente tem algumas maneiras de dar essa confiança pro cliente. O que traz essa confiança é você demonstrar tecnicamente que você é capaz de executar aquilo que ele está precisando, mas também não é só isso. É importante no seu portfólio ter projetos autorais e ter projetos comerciais que você já fez, assim como é muito importante você estar bem posicionado no mercado também. As pessoas acharem claro o que você faz. E como eu considero que eu acho interessante da gente se posicionar dentro do mercado de animação e de motion design. Ainda mais se a gente não tem ainda esse fluxo tão grande de clientes. Com divulgação, com a gente estando integrado à comunidade e com prospecção também. Como são assuntos muito extensos, hoje a gente vai focar aqui na parte de divulgação. Primeiro de tudo, é super importante ter um portfólio legal, sabe? Um portfólio onde você demonstra as coisas que você faz, a sua técnica, né? Ter tipo a sua casinha ali arrumada, sabe? Pra quando o cliente for olhar. Então, que tenha tipo uma home legal com seus projetos ali. Eu acho que GIFs são ótimos, mas toma cuidado sempre com GIF, porque ele pode pesar um pouquinho sua tela. A gente indica sempre o as-GIF aqui, ter seus projetos ali com breakdown de preferência, você ter uma abinha que você se apresente, ter bem fácil, bem claro o seu e-mail. Essas coisas assim eu acho essenciais para ter um portfólio legal. Mas não ouça só de mim, eu acho que é sempre legal a gente ver opiniões diferentes. A gente já fez lives, eu e o Thiago Castro, a gente fez 2 lives com a Carol Briguglio de portfólio review, onde ela pegou o portfólio das pessoas e analisou, viu o que era legal, o que não era pro Thunder Challenge. E, cara, vale muito a pena dar uma olhada, tá bom? Porque a Carol, ela é realmente uma pessoa que trabalha com isso. Ela seleciona, né, os portfólios para mandar para os diretores da State. Eu acho importantíssimo a gente ver a opinião de pessoas que estão, de fato, no mercado trabalhando, né? Que a gente está produzindo coisas, assim, porque a gente vai isso de uma forma um pouco mais certeira. Eu vou deixar aqui os links também do portfólio review
que a Carol fez, porque ela deu dicas, assim, sensacionais. Então, quando tiver um tempinho, assiste, porque é muito bom, assim. Outra coisa super importante também é você dar like nesse vídeo e se inscrever no canal, pra essas dicas chegarem a mais pessoas no mercado. Então, se você acha que esse vídeo pode ajudar algum amiguinho que você gosta, já manda pra ele também. E é importante isso pro nosso canal continuar crescendo, ter acesso a mais pessoas parecidas com a gente e continuar existindo também. Mas uma parada que eu ouço muito é a pessoa me falar: cara, eu não tô pronto ainda, eu ainda tenho que melhorar muito, eu não tô pronto pro mercado, o que eu faço? Eu entendo que existe essa vergonha de mostrar o trabalho, sabe? De achar que ele não tá bom o suficiente ainda, que a gente ainda não tá pronto pro mercado, ou que a gente vai postar e vai flopar e vai passar vergonha, sabe? Ou então que pode se queimar se mostrar o trabalho assim. Eu lembro que quando eu tava começando a trabalhar com animação, quando eu comecei a ter meu primeiro trabalho fixo e tal, eu tinha vergonha de falar que eu era animadora, sabe? Porque pra mim, a animadora era só o James Baxter, sabe? Assim, era só uma galera muito foda, assim, da indústria. E, cara, eu queria viver disso, sabe? Eu queria viver... Eu já vivia disso, tipo assim, eu já trabalhava com animação, mas mesmo assim eu achava que não era o suficiente, sabe? Pra eu falar que eu era uma motion designer, uma animadora, qualquer coisa desse tipo. E eu comecei a me forçar um pouco a falar, porque eu olho assim, cara, se é isso que eu tenho pra mostrar. E eu vejo que tem até pessoas com um nível parecido trabalhando, por isso que é importante a gente estar tão integrado à comunidade, né? Que nem eu falei anteriormente. Eu comecei a pensar assim que, cara, é o que tem pra hoje, sabe? É o que eu tenho pra mostrar hoje em dia. Existem tipos de trabalho que eu vou conseguir fazer, existem tipos de trabalhos que eu não vou conseguir fazer, mas eu quero trabalhar, eu quero, tipo assim, tá ganhando minha grana, eu quero tá aprendendo, então eu vou mostrar o meu trabalho e mostrar o que eu tenho, e os clientes vão me dizer se vão querer me contratar ou não. Então eu acho que é importante a gente ver, porque existem estúdios diferentes que contratam níveis diferentes. Então, isso é muito importante a gente sempre olhar, sabe? Já teve trabalho que eu fiz, cara, que era literalmente mexer um keyframe do lado pro outro. Acho que eu já comentei num outro vídeo sobre prospecção, sabe? Então, existem trabalhos que eles são mais pra iniciante mesmo. E existem trabalhos que não, que são mais pra pessoas sêniores, com mais experiências no mercado. E sobre também mostrar o nosso trabalho, a gente achar que, ninguém vai ver, vai flopar. A gente precisa lidar com esse tipo de coisa, sabe? Tipo, isso é uma parada que eu vejo que todo artista passa, todo animador passa, pessoas que trabalham no mercado criativo, né? Porque a gente tem um pouco da gente no nosso trabalho também. Então existe essa dificuldade um pouco maior às vezes de mostrar, né? Então é importante a gente entender que mesmo que não tenha muita gente vendo, não tenha muita gente prestando atenção, a gente vê que, pô, isso é mais motivo ainda pra gente estar produzindo mais, estar testando mais coisas, que não vai ter tanta gente julgando também. E a gente às vezes pensa que pode se queimar por publicar alguma coisa que não seja exatamente no nível que a gente queira. Na verdade, assim, o que acontece quando a gente publica um trabalho que as pessoas às vezes não curtem tanto, ou então que a gente vê que não tá num nível muito avançado, é que as pessoas vão simplesmente ignorar, sabe? E se as pessoas veem a gente melhorando, cara, e eu já vi isso com muita gente, assim, teve um animador que eu já contratei, que eu comecei a ver os primeiros efeitinhos que ele publicava num grupo, assim, e aí do nada ele foi publicando um monte de efeito maneiro pra caramba, assim, e eu, caraca, cara, essa pessoa tá evoluindo, que da hora, essa pessoa tá se dedicando. Então, assim, cara, vai mostrando o que você tá fazendo, mesmo que não seja ainda o nível que você queira tá, vai mostrando, tá bom? É muito importante isso. É importante perguntar, pesquisar também, sabe? Ou é o que eu falei pra você, né? Tem estúdios que contratam que tem estilos de trabalho, então, que precisam de pessoas que estão mais iniciantes na carreira, né? Que estão ainda como júnior. Então, dá uma perguntada sobre isso, pergunte nas comunidades que tem também. Tem o link aqui de vários grupos. Então, use a comunidade para isso, assim, participe e pergunte sobre, pesquise sobre. E uma coisa que é muito essencial, cara, é que se a gente não mostra o nosso trabalho, a gente é esquecido. Essa é a grande realidade. E é muito difícil lidar com isso, porque é difícil às vezes a gente ficar se mostrando, né? Mas eu acho que é importante falar isso pra você, pra te incentivar também a tá mostrando mais o que você tá fazendo. E eu já consegui, cara, trabalhos por ser lembrada. Meu primeiro trabalho, meu primeiro freela, que eu sempre gosto de comentar aqui no canal, foi porque uma vez eu publiquei um efeitinho de Liquid Motion num grupo, sabe? Um negócio muito simples e mal feito até, tipo... Mas eu falei, gente, tô fazendo uns testes aqui de Liquid Motion e tal. E aí, tipo, uma menina me indicou pra um trampo, mano, que eu achei esses dias, assim, foi um trampo pra tic-tac, que é antigaço, assim, vocês vão ver, tipo, pô, ele tá em 180p. Mas então esse trabalho, por exemplo, foi um trabalho que eu fiz com a Fluido Filmes, e eu fiz, assim, parte desses efeitos de frame a frame, sabe? E, cara, pra uma marca gigante, eu ainda nem era freela 100%, mas só rolou porque eu mostrei meu trabalho ali pras pessoas verem, mesmo que ele não fosse tão bom. E uma coisa que pra mim foi muito importante, que deixou isso muito claro,
foi que toda vez que alguém ia falar de tipo assim, putz, tô fazendo um projeto aqui de frame a frame, preciso de pessoas de frame a frame, ou então com uma parada muito colorida, muito cartunzinha, que é a vibe que eu gosto, sabe? As pessoas começaram a me marcar, porque eu ficava macetando os trabalhos que eu tô fazendo nos grupos, sabe? Nos grupos, no meu Instagram, no meu LinkedIn, então. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. E eu acho que é isso que a gente precisa mirar. Falarem de algum tipo de trabalho e as pessoas pensarem primeiro na gente. E por último, eu acho muito importante deixar claro que, ainda mais se a gente é freelancer, cara, todo negócio precisa de marketing. É uma bosta, mas é verdade, assim. A gente precisa ser lembrada do que a gente faz. Então faz parte do nosso trabalho a gente mostrar e divulgar as nossas animações, as nossas ilustrações, as nossas peças, sejam elas autorais ou comerciais. Uma coisa que eu acho importante deixar claro é que eu acho de fato que a gente pode ficar um pouco sobrecarregado, porque existem sim horas de trabalho muito extenuantes é uma palavra? Muito exageradas. A gente tem no nosso mercado de trabalho, ainda mais tipo, no nosso contexto brasileiro, dinâmicas bem exploratórias de trabalho. Eu acho que a gente... Tem até uma galera que gosta de chamar brasileiro de preguiçoso e tal. Eu acho que é pelo contrário, ainda mais, tipo assim, a galera da nossa área é muito trabalhadora, assim, tá o tempo todo no corre. Eu acho que é complicado a gente falar, putz, então você ainda precisa ter um tempo pra se divulgar e produzir conteúdo e tal. E eu não acho que a gente precisa, de fato, tipo, ser um produtor de conteúdo. Tá fazendo um tutorial o tempo todo, tá fazendo postar 7 vezes por semana. Eu acho que existem maneiras um pouco mais leves de fazer isso, mas acho importante deixar claro também que cada um tem um contexto. Tem pessoas que têm outras pessoas pra cuidar o tempo inteiro, então não vão ter esse tempo exatamente de, tipo, tá podendo, além de trabalhar, tá tirando um pouquinho pra divulgar. Então eu tô tentando passar isso aqui de uma maneira que fique um pouco mais leve e dentro do que for possível no nosso contexto, no contexto de cada um. Então é importante deixar isso bem claro, tá bom? É uma parada que a gente já até conversou aqui no canal, tem um vídeo sobre isso. Então eu não acho que a gente precisa desse tipo de dedicação, mas eu acho que a gente precisa tentar marcar o nosso lugarzinho com uma certa frequência. Qual frequência é essa? Frequência que a gente tiver a possibilidade de fazer. Uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês. E por que eu digo isso? Porque é importante a gente estar vivo, né, na cabeça das pessoas. Pra ter aquilo que eu comentei um pouquinho antes, sabe? De tipo, putz, viu coisa de colagem, já lembra de tal e tal pessoa. Viu coisa de comp, já lembra de tal e tal pessoa. Então, se você faz um tipo de trabalho, é muito legal você ser lembrado por fazer ele. E eu digo mais também, assim, eu conheço pessoas que fazem uma animação e viraliza, e isso não necessariamente significa que a pessoa vai ter bons trabalhos, tá bom? Porque bons clientes, bons trabalhos não necessariamente vão achar a gente só por rede social. Eu acho que é muito mais interessante a gente ser conhecido, às vezes, pelas pessoas que estão no mercado, sabe? Tipo assim, os nossos colegas de profissão. E isso pode vir com número de seguidores e tal, mas, cara, às vezes, tipo assim, quando uma animação viraliza, vem um monte de cliente que fala, faz aqui meu videoclipe de 5 minutos e tal, tipo assim, e quer pagar 2 coxinhas e um guaraná, entendeu? Então, não necessariamente você ter muito seguidor se traduz em você ter muitos projetos legais. E isso eu acho que vem muito mais por você estar em mais contato com a comunidade, mais em contato com outros animadores, com outros diretores, com outros producers, do que, de fato, assim, você tá sendo, tipo, super bombado em rede social. E eu acho importante sempre dizer também que não existe nada escrito sobre pedra, tá, no nosso mercado. Existem animadores que eu conheço, tipo, que nem estão no Instagram mais, sabe? Então, assim, com um cliente recorrente e tal, trabalhando bem, trabalhando pra fora. Mas eu acredito muito nessa parte de estar sempre mostrando o nosso trabalho, e eu vejo que isso funciona pra muitos outros animadores também, que estão sempre marcando uma presença, mostrando o que estão fazendo com uma certa regularidade. Mas como é que a gente vai fazer? Porque, tipo assim, isso é uma parada que eu ouço bastante também, assim. Eu não tenho nada pra mostrar. A gente pode postar trabalho antigo, repostar mesmo na cara dura, um post igualzinho que a gente fez há mais de 6 meses atrás, há mais de ano atrás. Porque, cara, a verdade é que, tipo assim, Mark Zuckerberg não quer que o que a gente publique chegue pra todo mundo que segue a gente. Então, assim, nem de longe, sabe, a maior parte das pessoas que já seguem, que acompanham o nosso trabalho em rede social, vai ter visto o que a gente postou. Então, não acho que tem um problema muito grande você repostar, tanto que não seja algo de, tipo, muito pouco tempo atrás. E isso já faz a gente ganhar um tempinho também. Uma coisa que pode ajudar é você também dividir o seu projeto em umas partezinhas pequenininhas.
Tipo, ainda mais se você tiver um explainer vídeo gigante, se você tiver feito um curta, se você tiver feito, várias cenas de um curta, né? Vale a pena você pegar e dividir essas partezinhas. Isso aqui foi uma parada que eu fiz em um projeto agora recente. E, cara, esse é um projeto que, ele, tem acho que uns 2 minutos. Eu nunca vou postar. Primeiro que eu nem posso, né? Mas mesmo se eu pudesse, eu não ia postar mais esses 2 minutos direto no Instagram. O que eu fiz? Aprendi com meu amigo maravilhoso, Thiago Castro, T Castro Motion, que, cara, posta aí uns 5, 10 segundos dessa animação. Porque, de novo, não é papo meio chato de rede social, mas, quando o tempo é menor, a gente tem uma retenção um pouquinho maior no vídeo, né? Então, as pessoas veem mais, né? O Instagram acaba entendendo que entrega um pouquinho pra mais de gente. Não é que toda vez que faz isso vai dar certo, tá? Pelo amor de Deus. Como eu falei anteriormente, não tem nada escrito sobre pedra. Mas isso ajuda, você ter mais coisas pra ir mostrando ao longo do tempo. Então esse projeto aqui, por exemplo, ele tem uns 2 minutos e tem 2 vídeos desses 2 minutos. Eu vou compartilhando ele de pouquinho em pouquinho, entendeu? Assim, sempre eu vou ter mais coisas pra mostrar, porque a gente sabe que às vezes os clientes demoram a permitir que a gente entregue as coisas, de fato, sabe? Não que a gente entregue as coisas, mas a gente sabe que às vezes os clientes demoram a permitir que a gente compartilhe as coisas, então isso permite com que eu vá divulgando ao longo de um tempo. Essa é uma forma um pouco mais fácil de divulgar. Aí tem outras que são um pouquinho mais, que podem levar um pouquinho mais de tempo, às vezes você pode demorar às vezes 1 hora editando, alguma coisa assim. Então, eu vou dar as opções, mas assim, só mostrar o seu projeto também já é uma ótima, tá bom? Mas se você tiver um pouquinho mais de tempo, é interessante você mostrar o behind the scenes, né? Então eu peguei 2 exemplos aqui, um do Thiago e da State, que eu acho que são muito legais, de você mostrar o projeto, esses marcadores da animação, sabe? Pegar trabalhos diferentes e colocar num compiladinho. Esse tipo de coisa é muito legal porque faz a pessoa se achar dentro do processo, ver parte do seu processo, né? No caso dele é muito irado porque você consegue ver, as partezinhas que ele separou para poder animar. Então, isso deixa a gente um pouco mais por dentro de como é fazer essa animação. E tem esse aqui da State também. Tem vários da State que também eles estão publicando assim dessa forma. Fazer breakdown assim, do processo é muito interessante também. De novo, quando você tem um pouquinho mais de tempo, eu acho interessante fazer isso. E de novo, não é todo dia, tá? Uma vez por semana, cada 15 dias, esse tipo de coisa assim. Então, eu trouxe 2 exemplos que eu acho bem legais. Esse aqui do Matias Linde, só Deus sabe se eu tô falando o nome dele certo. Esse aqui é muito legal porque ele mostra o processo que ele fez. Ele não tá falando no vídeo também, sabe? Ele tá falando por texto como ele fez e mostrando parte do processo. Então, se você fez um RAF da animação, escreve assim, eu fiz o RAF. Dá pra fazer dessa forma, assim também, sabe? E aqui eu fiz o clean, e aqui eu fiz a comp, adicionei isso aqui. Essa é uma forma um pouco mais simples também de você mostrar que tá fazendo o trabalho, sem de fato ficar tanto tempo fazendo um tutorial, esse tipo de coisa assim. Um outro formato que eu vejo que tá muito em alta também no Instagram e que eu acho super legal de observar é esse de você dividir a tela em 3 etapas. Então esse trabalho aqui do Vlad, por exemplo, é muito maneiro porque ele mostra a parte de RAF, mostra finalizado e mostra o clean, sabe? Sem as cores finais. Isso faz a gente se sentir também dentro do processo. Eu acho muito legal também você colocar enquetes, sabe? Você mostrar parte do seu processo e, por exemplo, eu gosto muito de fazer isso nos stories, assim, de mostrar, você prefere essa personagem desse jeito, de outro, ou então qual esquema de cor você prefere. Isso é legal porque você, tem feedback em tempo real do projeto que você tá fazendo, ainda mais se for um projeto autoral. E também você traz as pessoas pra produção junto com você. E também, dá um engajamento a mais, né? Vamos ser sinceros aqui. Então, esse aqui do Brasão é muito legal, ó, porque ele mostrou, ele tá fazendo um projeto pessoal e aí ele mostrou pro pessoal e falou assim, gente, qual dessas cores vocês preferem? E a galera comentou também. E também tem a possibilidade de sempre você fazer um mini tutorialzinho. Esse aqui eu gosto de falar sobre, porque fazer tutoriais e ensinar eu acho que é muito rico para nossa comunidade a gente poder mostrar o que a gente aprendeu num projeto e passar isso para frente. Então, se houver a possibilidade de ensinar uma parada que aprendeu num projeto, é muito legal porque isso de fato ajuda a nossa comunidade a crescer mais. E também, ajuda o nosso trabalho a ficar mais conhecido também. Pra mim, foi uma parada que ajudou bastante também, fazer tutorial, sabe? Além de ser uma parada que eu gosto muito de fazer, eu amo essa parte educativa, me trouxe também mais pessoas conhecendo meu trabalho. Então,
Eu vejo que é uma parada, um ciclo muito virtuoso, sabe? De você passar pra frente uma informação que foi importante pra você e ver o seu trabalho com um pouco mais de reconhecimento. E eu vejo que tem também uma questão das vezes a gente se sentir muito cru. Pô, tem pessoas que são muito mais experientes que a gente ensinando. Só que às vezes o jeito que a gente mostra algo tá mais próximo de algum amigo do que ele ter que ver, às vezes, um vídeo de uma pessoa que tá falando em outra língua. Então é muito bacana, assim, a gente passar pra frente o conhecimento que a gente tem. Esse exemplo aqui do Brasão é muito legal, que ele mostrou de como fazer esse parallax com Puppet Pin, esse fake parallax. E, de fato, assim, é uma parada que dá um pouco mais de trabalho pra fazer, mas é muito útil pra todo mundo. Pra todo mundo não, né? Pra motion designer, vamos ser sinceros. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Você compartilhar algo que você aprendeu num projeto também é muito legal, sabe? Você, às vezes, aprendeu, puxa, aprendi que nesse projeto a organização foi fundamental, aprendi que nesse projeto ter uma comunicação clara foi fundamental. Você compartilhar o seu projeto junto com alguma outra informação que foi valiosa pra você e passar pra frente é maravilhoso também. E eu sempre volto nessa parte de comunidade, sabe? Tipo, em como é que a gente pode somar, como é que a gente pode adicionar. Divulgar o seu Reel também é sempre bom, de tempos em tempos, mesmo que ele não esteja atualizado. Ou então, às vezes, você, tipo, atualizar com uma ceninha ou outra e tal. Não precisa ninguém ficar sabendo que você não vai editar um Reel totalmente novo. Eu, sinceramente, acho isso. Fazer parte de desafios curtinhos é muito legal também, porque eles te dão prazo e aí te forçam a produzir algo rapidinho, sabe? Então, é uma maneira de você também tá produzindo e tá mostrando as coisas que você faz. De novo, é uma opção que vai demorar mais tempo. Você mostrar um projeto que você tá fazendo, né? Um work in progress. Então, tipo, putz, tô fazendo essa animação aqui, e aí você divulgar nos grupos. Cara, isso é excelente. Tem uma galera no Bora que faz isso. Collabs também são excelentes pra você poder ir produzindo pecinhas e colocando. O que é collab, né? Quando um animador se junta com outro, ou se junta com outro animador, outro ilustrador pra fazer uma animação junto. Eu só acho importante a gente tomar cuidado com as collabs, porque às vezes a gente não tem muito controle do nosso tempo, quanto mais o controle do tempo da pessoa. Então, se a gente fica dependente da pessoa terminar uma ilustração, ou então da pessoa terminar uma cena dela pra gente fazer, aí eu acho que pode ser meio difícil travar um pouco o nosso processo, porque a gente tá dependendo do outro e as pessoas têm demandas e prioridades diferentes. Então, que collabs eu acho que são interessantes de fazer? Eu acho legal, assim, se você é ilustrador, disponibilizar, às vezes, uma ilustração sua pra um animador que quiser animar, ou então você falar com ilustradores que você gosta, falar, putz, posso animar isso aqui? Foi uma parada que a Hilda Motion fez com a Paula Cruz e que deu muito certo, assim. Eu lembro que a Babu chegou pra mim e falou, cara, tô precisando, queria muito fazer collab e tal. E eu falei, cara, fala com a Paula, porque, pô, o trabalho dela, ela já faz trabalho pra ilustração, então fala com ela que vai ser sucesso. E, pô, a animação que elas fizeram ficou fantástica, né? Que o pessoal da Hilda fez. Também tem pessoas, tipo o Dudu Querubins, que eu acho maravilhoso. Ele tava entrando no mercado de frame a frame e ele começou a falar com outros animadores assim, pô, você tem algum RAF aí que eu posso fazer cleanup? Tem várias maneiras que dá pra gente fazer collab e que a gente pode ir criando novas peças pra gente divulgar, pra gente botar no nosso Instagram, no nosso portfólio. Participar do curta também de amigos, de pessoas. Eu participei do curta do Consone e é uma peça que eu amo hoje em dia no meu portfólio. Ainda mais se a gente puder divulgar sem precisar esperar. É muito interessante também, sem precisar esperar tudo ficar pronto, sabe? Poder divulgar a nossa partezinha. Então, essas são opções que a gente pode usar pra poder divulgar mais do nosso trabalho. E onde eu coloco tudo isso, né? Como eu falei, né? O Instagram, ele tem diversas formas de a gente poder compartilhar em feed, em carrossel. Carrossel é muito legal. Se você tá sem tempo, cara, posta no carrossel a animação, posta um RAF, ou então o storyboard e o style frame, sabe? Já é maneiro pra pessoa ver o contexto. Postar nos stories é muito legal também, faz a gente ser lembrado. No LinkedIn. O LinkedIn eu acho só importante a gente ter em mente que você não precisa necessariamente escrever como se estivesse com um terno e gravata, sabe? Eu gosto de pensar que o Instagram, em geral, a gente já usa como forma profissional. E a gente trabalha com essa parte criativa, né? Então a gente não precisa falar trabalho em que eu executei a função exímia de animador. Não, acho que a gente pode, tipo, escrever, fiz esse trabalho, foi muito legal, adorei trabalhar com tal pessoa, aprendi muito. E aqui tem uns insights legais do Good Type, dá uma olhadinha depois, porque tem dicas muito interessantes, assim, de otimizar essa parte do LinkedIn. E grupos de Zap e no Discord. Não subestime o poder dos grupos, pelo amor de Deus, tá? Eu sei que grupos às vezes podem ser muito bagunçados, podem ter tretas, coisas acontecendo assim, mas são fontes muito poderosas pra gente conhecer as pessoas, pra gente poder trocar e para as pessoas verem o nosso trabalho também.
Então, publique nos grupos de WhatsApp, publique nos grupos de Discord. Tem aqui também uma listinha de vários grupos abertos para quem quiser entrar, do Brasil e gringos também. Sempre vai mostrando seu trabalho lá, contanto que não flode, não sei falar. Cuidado pra não fludar. Já teve gente que, tava todo dia postando coisa, a galera ficou, tá bom, mano, calma. Mas, assim, botar uma vez por semana, botar, tipo, a cada 15 dias, é super tranquilo, ninguém vai ficar incomodado. E é importante para as pessoas estarem vendo o seu trabalho. Uma dica extra que eu dou e que eu dou também pra galera da minha mentoria é usar GIFs, tá? Usar GIFs, assim, tipo, tanto no WhatsApp quanto no Discord, porque muitas vezes as pessoas podem não clicar na sua publicação, então, mas o que a gente não quer necessariamente que a pessoa engaje no nosso Instagram, a gente quer que as pessoas vejam o nosso trabalho. E, cara, eu já consegui trabalhos assim, sabe? Tipo, por mostrar um GIF de um whip, de um reel que eu tava fazendo. Então, cara, bota um GIFzinho ali, a pessoa já vê, se a pessoa gostar, ela já fala com você e ajuda muito a pessoa não precisar clicar pra poder ver o seu trabalho. Inclusive, se você gosta desse vídeo, comenta aqui, porque eu amo ver os comentários das pessoas, eu sempre respondo e eu acho muito legal a gente ter essa troca. Behance é muito legal também para você compartilhar o seu trabalho. Já vieram clientes para mim por causa do Behance, então é importante a gente dar atenção para ele também. Newsletter também é muito interessante de se ter. É controverso, tem producer, por exemplo, que não gosta muito de receber newsletter, mas já tiveram diretores criativos, assim, outros clientes que adoravam que eu mandava. E eu nem mando muito hoje em dia, mas eu acho legal deixar essa opção aqui também. E também preparei aqui um planinho de divulgação para 4 semanas, né, mais ou menos um mês, de tarefinhas para fazer toda semana, para poder divulgar o seu trabalho. E eu tô sempre tentando pensar de uma forma um pouco mais leve que caiba dentro do nosso dia a dia. Tem sido legal porque essa é uma parte que eu sempre valorizei muito como freelancer, como diretora do meu time de animação. E eu passo muito isso pros alunos da mentoria também. E tem sido legal porque eu vejo que eles têm conseguido executar, ter um pouco mais de alcance no trabalho deles. Então dá uma olhadinha, vê se funciona para você também. Inclusive, a gente já vai estar aceitando novos alunos na minha mentoria. É legal porque a gente sabe às vezes o que precisa fazer, mas fica muito sobrecarregado, não sabe às vezes o que começar, quando começar. Então o legal da mentoria é que você tem esse atendimento personalizado para você. E a gente criou também uma comunidade muito forte de pessoas que eu admiro muito, que são muito talentosas. Então, se você quiser meu acompanhamento próximo para eu te ajudar a se posicionar melhor no mercado, a se divulgar melhor de acordo com o tipo de trabalho que você faz, a te ajudar a estar mais conectado com a comunidade de animação, a também a prospectar de forma mais eficiente de acordo com o seu portfólio e te ajudar também a estruturar os seus projetos autorais baseado nos clientes que você quer. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a fila de espera. E como eu falei, é muito difícil às vezes a gente se divulgar porque a gente às vezes mostra o nosso trabalho e ninguém liga. Ainda mais no início, né? Se a gente não tem tantos contatos, não tem tantos amigos na área, a gente pode se sentir, como eu falei, né? Um pouquinho flopado e essa é uma sensação muito triste. E eu acho que é sempre importante a gente ver como é que é a nossa relação com a comunidade. Então, cara, uma coisa que eu acho fundamental é a gente participar, tá ligado? Tipo, então incentivar a galera também, ajudar a galera também, perguntar para as pessoas que a gente admira como elas estão fazendo alguma coisa. Cara, isso é extremamente importante. Apoie o trabalho de outros artistas, de outros colegas de profissão, porque é muito difícil a gente estar produzindo as coisas, é muito difícil às vezes a gente mostrar o que tá fazendo. Então, cara, comenta no trabalho da galera, divulga o trabalho da galera também, porque isso faz todo mundo crescer junto. Então, vamos continuar trocando essa ideia nos comentários. Me fala aí o que deu certo pra você nessa parte de divulgação e se você também sente essa dificuldade. Como eu falei, essa parte de ter um fluxo mais constante de clientes, pra mim, ela vem muito desses fatores, né? De, tipo, ter projetos pra mostrar, sejam comerciais e sejam autorais. Projetos autorais são fantásticos porque eles mostram o nosso potencial total e também atraem os tipos de projeto que a gente quer. Mas também é muito importante a gente estar bem integrado à comunidade, a ter uma divulgação legal, que nem foi essa aula agora, e ter uma prospecção interessante também. A gente tem um vídeo de prospecção aqui no canal. Se você quiser que eu aprofunde um pouco mais esse assunto para deixar a prospecção de uma forma um pouco mais eficiente, me fala. Eu sou a louca dos guias, né? Então eu vou deixar esse guia disponível na minha newsletter. Então se inscreve lá que logo mais chega na sua inbox. Coloca nos comentários aqui se você já se divulga ou então se você tem dicas de divulgação também pra gente continuar essa conversa. Valeu!